Paz seja convosco. Eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 215 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Faremos a leitura do livro de Isaías, do capítulo 48 ao capítulo 51. Povo de Israel, escutem, descendentes de Judá. Vocês juram pelo nome do Senhor e dizem que adoram ao Deus de Israel, mas nisso não são honestos nem sinceros. Vocês dizem que são moradores da cidade santa e que confiam no Deus de Israel, naquele que se chama Senhor Todo-Poderoso. O Senhor diz a vocês: há muito tempo eu falei de coisas do futuro, disse claramente o que ia acontecer. De repente, agi e tudo aconteceu como eu tinha dito. Eu sabia que vocês são teimosos, que são duros como o ferro ou o bronze. Por isso, falei dessas coisas há muito tempo. Antes que elas acontecessem, eu as havia anunciado a vocês. Portanto, vocês não podem dizer que foram as suas imagens e os seus ídolos que fizeram essas coisas acontecerem. Tudo aconteceu como eu tinha dito, e vocês precisam reconhecer que eu falei a verdade. Mas agora vou falar de coisas novas, de coisas secretas que vocês ainda não conhecem. Só agora é que vou fazer com que aconteçam. Vocês nunca tinham ouvido falar nelas e assim não podem dizer que já as conheciam. Eu sabia que não podia confiar em vocês. Sabia muito bem que sempre foram rebeldes. Por isso, vocês não tinham ouvido essas coisas. Não sabiam que elas iam acontecer. Eu poderia ter descarregado a minha ira sobre vocês e os poderia ter destruído completamente. Mas isso teria trazido desonra para o meu nome. Portanto, tive paciência com vocês, pois eu sou Deus e mereço que me louvem. Eu os fiz sofrer, mas foi para purificá-los, como a prata é purificada na fornalha. É por amor ao meu próprio nome que eu vou agir. Não permito que o meu nome seja profanado. Não deixo que nenhum outro Deus receba o louvor que somente eu mereço. O Senhor Deus diz: escute, povo de Israel, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o único Deus, sou o primeiro e o último. Com as minhas mãos coloquei a terra no seu lugar e estendi o céu. Dei uma ordem e eles começaram a existir. Reúnam-se todos e escutem. Nenhum dos deuses anunciou que ia acontecer isso. O homem que eu, o Senhor, amo fará com que eu quero e com o meu poder atacará a Babilônia. Fui eu mesmo quem o chamou, dei a ordem e ele veio. Eu farei com que tudo que ele fizer dê certo. Agora, venham cá e escute o que estou dizendo. Desde o princípio, nunca falei em segredo e tenho governado todas as coisas desde que começaram. Agora, o Senhor Deus me deu o seu Espírito e me enviou. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, diz ao seu povo: eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os ensino para o seu próprio bem e os guio no caminho que devem seguir. Se vocês tivessem obedecido aos meus mandamentos, a sua prosperidade iria aumentando como se fosse uma enchente, e as suas vitórias teriam sido constantes, tão constantes como as ondas do mar. Os seus descendentes seriam tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eu nunca os esqueceria, e eles estariam sempre na minha presença. Saiam da Babilônia, fujam de lá. Com gritos de alegria, anunciem esta boa notícia ao mundo inteiro. O Senhor salvou o seu servo, o povo de Israel. Quando Deus guiou o seu povo pelo deserto, ninguém ficou com sede. Ele fez com que corresse água da rocha, ele partiu a rocha e a água jorrou. Mas o Senhor diz aos que praticam o mal: para vocês não há segurança. Nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção, todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe,
quando o Senhor Deus me escolheu. Eu nem havia nascido quando Ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes como uma espada afiada e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda, uma arma que Ele guarda até o momento de ser usada. Ele me disse: Israel, você é o meu servo e por meio de você vou mostrar a minha grandeza. Mas eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou nada, todo o meu esforço foi à toa. Mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá a minha causa, que o meu Deus me recompensará. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o seu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e o trouxesse de volta para ele. Sou muito estimado pelo Senhor. O meu Deus é a minha força. O Senhor me disse: você não será apenas o meu servo que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, fala com seu servo, que é desprezado e odiado pelos povos e que é escravo de reis. O Senhor diz ao seu servo: reis e príncipes verão o seu poder. Eles virão e se ajoelharão aos seus pés em sinal de respeito, pois eu, o Senhor, cumpro as minhas promessas. Eu, o Santo Deus de Israel, escolhi você para ser o meu servo. O Senhor, Deus, diz ao povo: quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei ao seu pedido. Quando chegar o dia de salvá-los, eu os ajudarei. Eu os protegerei e por meio de vocês farei uma aliança com os povos. Construirei de novo o país de vocês e devolverei a vocês a terra que agora está arrasada. Direi aos prisioneiros: saiam da prisão. E aos que vivem na escuridão, direi: vocês estão livres. Como ovelhas, eles pastarão perto dos caminhos e até mesmo nos montes pelados encontrarão pasto. Não terão fome nem sede, não serão castigados nem pelo sol nem pelos ventos quentes do deserto, pois eu tenho pena deles, e os guiarei e os levarei até as fontes de água. Abrirei uma estrada nas montanhas, prepararei um caminho plano por meio aonde o meu povo passará. Eles voltarão de lugares distantes, do norte e do oeste, de Assuã no sul. Cantem, ó céus, e alegre-se, ó terra. Montes, gritem de alegria, pois o Senhor consolou seu povo. Ele teve pena dos que estavam sofrendo. Mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço as suas muralhas. Os que vão construí-la estão chegando depressa, enquanto estão fugindo daqueles que destruíram e arrasaram. Olhe para todos os lados e veja o que está acontecendo. Os seus moradores estão voltando, eles estão chegando. Juro pela minha vida que todos eles são como joias que você usará com orgulho, assim como uma noiva se enfeita com as suas joias. O seu país foi arrasado e ficou abandonado, mas agora será pequeno demais para os que vêm morar ali. Aqueles que deixaram você em ruínas serão levados para longe. Os que nasceram no cativeiro e que voltaram para morar em você lhe dirão um dia: este país é pequeno demais, precisamos de um lugar maior onde morar. Então você pensará assim: quem me fez mãe destes filhos? Eu, uma mulher que não podia ter filhos, abandonada, rejeitada e prisioneira? Quem criou esses filhos para mim? Eu estava sozinha. De onde vieram todos eles? O Senhor Deus diz ao seu povo:
Levantarei a mão e darei um sinal de comando aos povos para que tragam de volta a Jerusalém os filhos e as filhas de vocês, carregando-os no colo e nos ombros. Reis estrangeiros cuidarão das suas crianças, e rainhas serão as suas babás. Reis e rainhas se ajoelharão em frente de vocês, encostarão o rosto no chão e lamberão o pó do pé de vocês. Então vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor e que os que confiam em mim nunca ficarão desiludidos. Será que alguém pode tirar de um soldado as coisas que ele carrega depois da batalha? Ou será que alguém pode pôr em liberdade os que estão sendo levados como prisioneiro por um rei cruel? O Senhor responde que sim e diz: as coisas que o soldado carrega serão tiradas dele. Os prisioneiros do rei cruel serão postos em liberdade, pois eu lutarei contra os inimigos de vocês e eu mesmo salvarei os seus filhos. Farei com que os seus inimigos comam a sua própria carne e bebam o seu próprio sangue como se fosse vinho. Então todos ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Salvador de vocês, que eu, o poderoso Deus de Israel, sou o seu Redentor. O Senhor diz ao seu povo: será que vocês acham que eu os mandei embora como um homem manda embora sua mulher? Então onde está o documento de divórcio? Ou acham que eu os vendi como escravos a fim de pagar as minhas dívidas? Não, vocês foram levados prisioneiros por causa dos seus pecados. Eu os mandei embora por causa das suas maldades. Por que é que ninguém foi me encontrar quando eu vim salvá-los? Por que ninguém respondeu quando eu chamei? Será que agora não tenho poder para salvá-los? Será que já perdi toda a minha força? Não, é só eu dar uma ordem e o mar seca. Faço os rios virarem um deserto. Assim, por falta de água, os peixes morrem de sede e começam a cheirar mal. Posso cobrir de escuridão o céu. Posso fazê-lo vestir roupa de luto. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs, Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento, e eu não me revoltei nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam, e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado. Pois o meu defensor está perto. Alguém tem uma coisa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Todos os meus inimigos desaparecerão. Serão como um vestido que as traças destruíram. Escutem, vocês que temem o Senhor e obedecem às ordens do seu servo. Se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confiem no Senhor, ponham a sua esperança no seu Deus. Mas vocês que acendem uma fogueira e se armam com flechas incendiárias, todos vocês cairão no fogo que acenderam e serão mortos pelas suas próprias flechas. O Senhor mandará esse castigo, um sofrimento horrível os espera. O Senhor Deus diz: escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Pensem no seu antepassado Abraão e em Sara, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o chamei e lhe dei muitos descendentes. Eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade, haverá música e cânticos de louvor a mim. Escutem, meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer. Vou dar as minhas leis às nações, e os meus mandamentos serão uma luz para os povos. Virei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória.
e eu governarei todos os povos. Nações distantes esperam por mim e confiam em mim para protegê-las. Olhem para o céu, lá em cima, olhem para a terra, aqui embaixo. O céu desaparecerá como fumaça, a terra ficará gasta como uma roupa velha, e os seus moradores morrerão como se fossem moscas. Mas a minha vitória será total, o meu poder durará para sempre. Escutem, vocês que sabem o que é direito, que têm a minha lei no seu coração. Não fiquem com medo quando forem ofendidos, não se aborreçam quando os outros zombarem de você. Pois eles desaparecerão como uma roupa de lã destruída pelas traças, mas a minha vitória será total, o meu poder durará para sempre. Acorda, ó Senhor, acorda, salva-nos com teu grande poder, como fizestes antigamente, no tempo dos nossos antepassados. Tu cortastes Raabe em pedaços, tu matastes aquele monstro do mar. Tu fizestes o mar secar, secastes as águas profundas. No meio do mar, abriste um caminho para que por ele passasse o povo que salvaste. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. O Senhor diz ao seu povo: Eu mesmo lhes dou forças. Então, por que vocês têm medo de pessoas? De seres mortais que não duram mais do que a palha? Por que esquecem o Senhor, o seu Criador, aquele que estendeu o céu e firmou a terra? Por que estão sempre com medo de inimigos cruéis, que os perseguem e estão prontos para destruí-los? Que pode fazer a fúria deles contra vocês? Logo os prisioneiros serão postos em liberdade. Eles não morrerão, nem passarão fome. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Eu agito o mar e faço as suas ondas rugirem. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Eu dei a vocês os meus ensinamentos e com a minha mão eu os protejo. Eu, que estendi o céu e firmei a terra, digo aos moradores de Jerusalém: vocês são o meu povo. Acorde, Jerusalém, acorde e levante-se. O Senhor fez com que você bebesse vinho da sua ira. Você bebeu tudo e ficou bêbada. De todos os seus filhos, de todos aqueles que você criou, não houve um só que pegasse você pela mão e que a ajudasse a andar. Você sofreu duras desgraças. A sua terra foi arrasada pelos inimigos, e a guerra e a fome mataram seus moradores. Quem tem pena de vocês? Quem procura consolá-los? Os seus moradores desmaiam de fome e estão caídos nas esquinas das ruas. São como carneiros selvagens presos nas redes dos caçadores. Eles caíram por conta da ira do Senhor, por causa do castigo do seu Deus. Pobre Jerusalém, você está bêbada, mas não por ter bebido vinho. Agora, escute o que diz o Senhor e Deus, aquele que vai defender a causa do seu povo. O Senhor diz: agora estou tirando das suas mãos o copo cheio da minha ira, o copo que fez você ficar bêbada. Você nunca mais beberá dele. Darei esse copo aos seus inimigos, aos que lhe disseram: deite-se no chão, que vamos pisar em cima de você. Você se deitou e eles pisaram, como se você fosse o pó da rua. Finalizamos a leitura de hoje, mas antes de você ir embora, aperta lá o botão de gostei, deixa o seu gostei e compartilhe o vídeo na tua rede social para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Amanhã estaremos de volta. Beijo da pastora Vânia. Tchau, tchau!